coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. 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 Boa noite, meus amados alunos. Hoje na nossa aula nós vamos ver os métodos, a metodologia de se ensinar um corinho para criança. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês um pouco de teoria é que teoria é ao mesmo tempo prática, né? É que a gente vê que hoje em dia as crianças elas estão se tornando adultas antes do tempo, bem pequenininhas elas já são adultas. Vocês já viram aquela historinha daquelas roupinhas mãe e filha? Vocês já viram que nunca é uma roupinha bem infantil para que a mãe use também, uma roupa infantil assim junto com a sua filha, igual a roupa da menininha, ou o homem também, o papai ele não veste uma roupa assim bem jovialzinha, bem infantil de acordo com o seu garoto? Lembra disso? É sempre como? A roupa do menino é uma roupa bem adulta como do pai, a roupa da menina também, uma roupa bem adulta como a roupa da mãe. E assim as crianças estão ficando adultas fora do tempo. E o pior de tudo é que nós cristãos, na igreja, nós não estamos revertendo isso, nós não estamos tentando preservar o que deve ser a criança no seu lugar de criança. Lá na igreja nós estamos fazendo a mesma coisa quando na hora dos nossos corinhos. Vocês já perceberam que na hora dos coros, o que acontece? A gente está cantando os coros, tudo coro para adulto. O tempo todo, a criança ela nunca tem a oportunidade de escolher um corinho. Isso que eu tô falando na hora da liturgia, né, da programação da igreja. Nunca a criança ela tem o direito de escolher um corinho que ela possa gostar. Na verdade, ela não gosta mais, porque os coros são sempre coros de adulto. E quando elas mesmas têm a oportunidade de escolher, elas vão escolher. Não há Deus maior, não há. Não é corinho de adulto, porque nós adultos acostumamos as nossas crianças assim, infelizmente. Então vamos tentar nós, mesmo que um grupo seleto aqui nesta aula, vamos tentar trazer de volta, não é? Essas coisas importantes na igreja, valorizar as nossas crianças na época de juventude, na verdade de infância. Não é para que as coisas aconteçam com um degrau, não é? Crescente, não decrescente. Então, vamos pedir para que Deus nos abençoe, para que a criança vá um passo de cada vez. Ela seja criança, depois ela vá para a adolescência, para a juventude, para a vida adulta. Então, com respeito aos nossos coros, os coros que a gente deveria estar ensinando para as nossas crianças na igreja, que inclusive na EBD, Escola Bíblica Dominical, pode-se cantar corinho sim, às vezes os professores não fazem isso, já chega diretamente na aula e não canta corinhos, mas pode cantar corinho também. Os corinhos devem ser simples, bem simples, compreensíveis. Assim como eu falei para vocês na semana passada sobre o método de se contar história, que deve ser história simples, que a criança consiga entender o significado das palavras, também nos coros deve ser. A gente tem que colocar palavras, as pessoas que compõem, elas deveriam se preocupar com o que elas escrevem no corinho, né? Palavras simples, que sejam do entendimento da criança. E se de repente tiver palavras também que não sejam tão simples, você, professor, explique para a criança o significado daquela palavra, assim como eu falei para vocês que isso acontece também no versículo. No corinho também é a mesma coisa. Uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado com música é com respeito à teologia, é com respeito à doutrina, à Bíblia. Será que está ensinando naquela música? Antes da gente ensinar um corinho para criança, a gente tem que analisar a letra, ver se a melodia é uma melodia que combina, porque às vezes a melodia é toda mortinha e a letra do corinho ela é agitada, não é? Ela é mais forte, não combina. Ou se o corinho ele é muito agitado, mas a letra não está falando sobre nada que combine com a música, né, a melodia, o Mateus que é músico sabe disso. A música e a letra elas devem andar ali junto, né, ombro a ombro, igualzinhos. E são algumas coisas que não é todo mundo que consegue entender isso, que tem um bom ouvido para saber disso, nem tão pouco entende de música. Mas tem que analisar se
a letra, pelo menos, que está sendo ensinada naquele versículo é bíblica, se realmente está na palavra de Deus o que está se ensinando ali, que é para depois não estar alguém, olha, mas isso aqui está dizendo que a gente perde a salvação, está dizendo que o Espírito Santo entra e sai na pessoa, não é? Então, tem que ver se a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus está coerente com as palavrinhas que diz ali naquele corinho, tá? É uma coisa muito importante que a gente tem que analisar. Outra coisa, como eu já falei, explicar a letra. Sempre, quando a gente vai ensinar um corinho ou um versículo, né? Já falei do versículo na semana passada, agora estamos falando de coros. Quando a gente vai ensinar o corinho, também é importante que tenha escrita. Essa escrita deve ser letras legíveis, letras de um tamanho que dê para que a criança vê, no cartaz bem feito, não é porque é para criança que vai escrever à mão todo louco, não. Escreve com letras, hoje a gente tem a tecnologia, tem um computador, letras bonitas, legíveis, visíveis, letras que sejam antes, veja o português, né? Para ver se realmente a palavra está correta, se ela não está escrita uma palavra que é com Z, está escrito com S. Tem que ter esse cuidado na correção também da língua portuguesa, mesmo que seja para criança, porque ela já vai aprender errado desde pequenininho, ou então ela vai te corrigir. Na escola a professora ensinou de um jeito, ela vai dizer, tia ou tio, a palavra não é escrita assim, já pensou que vergonha? Então tem que analisar tudo isso. Quando se for ensinar, sempre fala, por exemplo, como nós cantamos aqui, o coração, aí todo mundo repete, o coração da menina e de quem mais? Do menino, isso mesmo, o coração da menina e do menino que tem Jesus, é o quê? É diferente isso, o coração, aí vai falando passo a passo, o corinho também vai lento, aí depois canta devagarinho com a criança, quem quiser levar alguém toca o instrumento ou você mesmo sabe tocar, ótimo. Música é muito importante, as crianças amam, inclusive é bom se ter uma caixinha de som, ou se ter, eu tô até com a caixinha de som aqui, né, uma caixinha de som como essa, com pendrive, para sua salinha, ou mesmo um aparelhozinho de som, se você tiver, não é? É bom que enquanto eles façam as tarefas, façam os manuais, fique sempre cantando corinhos ali, porque é bom para a alma deles e eles vão assimilando, eles vão aprendendo corinhos infantis, vão aprendendo, reaprendendo a gostar, porque as crianças hoje, elas já nem gostam mais, não é? Disso. É tanto que eu estou postando histórias infantis no meu canal e eu vejo que não tem muito acesso, porque os pais não ensinam a criança o valor. A própria criança, quando ela tem acesso ao celular, ela clica outras coisas que não é história para a criança. São jogos e tantas outras coisas mais adultas mesmo, moda, é maquiagem, as meninas no caso, né? Isso é muito complexo, a gente precisa trazer a criança, a infância novamente, pelo menos na igreja. Vamos tentar fazer isso. Então, é muito importante que os coros sejam trabalhados na igreja de uma forma infantil. Vamos tentar valorizar na hora dos cultos, da liturgia, como eu já falei da programação da igreja. Falem com os dirigentes, aconselho vocês, meninos que estão no seminário de tempo integral, né, que é o de curso mesmo, se vai ficar na administração, fale com os professores, fale com os dirigentes de música na igreja, do pessoal de louvor, para que sempre, lá na nossa igreja, a gente sempre faz isso, o Isaac, ele sempre se preocupa com isso, né? A Neide, que tá aí agora na nossa aula, ela sabe disso, né? Sempre a gente se preocupa em colocar pelo menos um corinho, 2 adultos, um infantil, se forem três. Sempre nos cultos à noite, para que os adultos também cantem com as crianças. A gente sempre fala, olha, eles não cantam, não tem que ficar aqui cantando com vocês os de adulto, por que vocês não podem cantar uns de criança? E sempre com gestos, né? Faz gestos, não precisa ter vergonha quem vai dirigir lá na frente da igreja. Os adultos ficam tudo ali, né? Reprimidos, eles não conseguem fazer gestos, porque não tem muito costume. Mas se tem gestos que não sejam gestos dançantes, né? Gestos que sejam mais de expressões faciais mesmo, e mão e essa coisa... dos gestos comuns que a gente faz na igreja, pode se fazer, é muito legal, a criança gosta, ela precisa disso, para ficar até mais infantil. Então é isso, gente, com respeito ao corinho, é importante saber se a letra está coerente com a palavra de Deus. Outra coisa também que a gente deve ver se o corinho, ela não está só ensinando brincadeira. Porque, por exemplo, quando eu tô numa reunião de crianças, que eu peço para eles cantarem orelha direita, saiu para passear e segue à esquerda querendo alcançar, eu falo para elas, isso não é um corinho, isso não é uma música de adoração a Deus, é o momento que a gente vai usar para acordar, é mais
algo físico, algo é como se fosse exercício físico que a gente vai fazer, que também não é uma coisa pecaminosa, pode ser fazer uma brincadeira com a criança antes, né, para que ela se acorde, se alegre e comece a cantar melhor, mas tem que falar para elas, isso não é uma coisa para adorar a Deus, aqui é só uma brincadeirinha para acordar o seu corpo, porque o nosso corpo também precisa reagir, né, ter vontade de estar ali, de acordar. Então tem que fazer essa diferença e precisa ver se as letras de alguns coros elas não têm nada a ver com a Bíblia. Se elas não têm nada a ver com a Bíblia, então eles não são corinhos de adoração. Eles são musiquinhas de brincadeira, né? Então, Barata diz que tem. Às vezes você diz para a criança, escolha o coro e ela diz, né? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Então, são musiquinhas da creche, musiquinha da infância, né? Musiquinha da escola. E tem que fazer essa diferença. O que é adorar a Deus, mesmo que para a criança, mas tem que ter a letra coerente com o que a palavra de Deus ensina para elas, tá bom? Corinhos pequenos, corinhos simples, corinhos escritos a princípio, depois que elas aprendem não. Aí tudo bem, elas já vão, né, cantando sozinhas e sem precisar escrever nada, mas precisamos ter muito cuidado com os coros e fazer com que as crianças voltem a gostar de cantar corinhos infantis, tá bom? Combinado comigo? Todo mundo trazendo as crianças novamente à infância, tá? E que Deus abençoe cada um de vocês.